vamos estar vivendo o dia da transfiguração do Senhor, né? No Evangelho, né? No Evangelho. E assim... No Evangelho, festa. Festa. E esse fragmento do Evangelho, ele traz para a gente um momento muito impactante, muito, não só impactante, mas também revelador, né? Onde algo assim, extraordinário vai acontecer naquele momento, quando Jesus vai estar com Pedro, o Tiago e o João, né, na montanha, e ele vai se transfigurar na frente deles, vai ter toda a visão, vão aparecer lá o Moisés, o Elias, né, e vai vir a nuvem, Jesus vai estar transfigurado, né, e os apóstolos vão ter essa visão, né. E Pedro a visão diz que eles ficam assustados primeiro, né? E a grande pergunta é a seguinte: naquele momento, os apóstolos viram a glória de Jesus, né? Naquele momento ali. E a pergunta é: mais para frente vai ter um momento da desfiguração, onde Jesus vai ser desfigurado na cruz. Existe alguma relação entre essa primeira aparição, esse primeiro momento em que eles vivem a transfiguração, ou seja, veem Jesus na sua glória, né? E não só vendo ele nesse momento, mas também a própria voz que vem do céu, do Deus Pai, que fala: eis o meu filho muito amado, a quem eu me comprazo, ouvi o que ele diz, né? Com esse momento da desfiguração, onde Jesus vai ser totalmente desfigurado na cruz? Sim. Na tradição da igreja nós temos essa convicção, né? Ela é transmitida pelos padres da igreja, principalmente, né? Que olham a este momento da transfiguração do Senhor como momento do qual foi meio que preparado o coração dos apóstolos para aquilo tudo que eles iam viver daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, poucos talvez meses, né? E de fato nós entendemos que a própria crucificação era um ato extremamente cruel e também um ato que, até pela tradição que carregava o Antigo Testamento, né? Então, Sagrada Escritura naquela época, né? A crucificação era vista como um sinal de maldição. Então, não foi só questão de ver Jesus maltratado, desfigurado fisicamente, mas também ver Jesus sendo morto com esta morte que traz, além do sofrimento, também essa maldição. Por isso, entendemos que este desafio da cruz para os discípulos era uma experiência extremamente difícil. Então, se fala exatamente que como se fosse um modo de preparar os apóstolos para este desafio da cruz, foi dada para eles essa experiência da transfiguração, que eles poderiam antes ver Jesus como alguém que, primeiro, está vivendo numa realidade terrena, porém, numa ligação direta com a experiência do céu. Então, eles enxergaram Jesus como ele seria depois da ressurreição, já na glória do Pai. E mais ainda, tiveram a oportunidade de escutar a afirmação de Deus Pai, que falava sobre Jesus, que este é o Filho dele, bem amado, Filho no qual ele coloca todo o seu carinho, todo o seu amor. Ou seja, aquele questionamento possível, será que Jesus ele foi também amaldiçoado? Não. Ele não poderia ser amaldiçoado
pela cruz. Por quê? Porque há pouco nós escutamos que ele é amado pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus Pai. Então, sim, foi uma preparação para este momento. E me diz uma coisa, e por que ele proíbe os apóstolos de falarem sobre isso, que eles tinham acabado de viver naquele momento, assim, que ele, quando ele desce da montanha, ele proíbe os apóstolos de contar isso para qualquer pessoa, né? Eu acredito que existem experiências que nós precisamos guardar para nós mesmos. Eu penso assim, já olhando a nossa própria vida, e que acredito que também estava acontecendo com próprios apóstolos, né? E eu penso que naquele momento, depois da transfiguração do Senhor, imagino os apóstolos tentando descrever aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram. Qual poderia ser a reação dos outros apóstolos? Eles talvez pensariam, nossos irmãos não estão bem na cabeça, não. Nunca ninguém ouviu falar de uma coisa dessa. Isso é impossível acontecer. Isso não tem nenhum sentido. Para aqui, como? Assim, vocês viveram isso, viram isso, né? Então, eu acho que essa experiência dos apóstolos era a experiência na qual eles precisavam participar, mas uma experiência tão única e particular que ela não poderia ser, neste momento, apresentada aos outros. Porém, num momento posterior, quando já experimentaram outras situações, Outras experiências, né? Passando por outras experiências, aí sim, esta experiência da transfiguração poderia se encaixar trazendo um correto entendimento o que, na verdade, estava acontecendo na vida de Jesus, para que eles olhem de uma maneira muito mais abrangente, não apenas como um fato, como um acontecimento separado de todos os outros, como eles poderiam antes ver a descrição da transfiguração do Senhor. Até porque, de repente, poderia gerar algum tipo de ciúme, porque assim, então por que só estava... Assim, por que Jesus mostrou isso só para Pedro, Tiago e João e não mostrou para todos nós? Por que a gente também não viveu esse momento? Sim, sim. Alguma coisa desse tipo. E aqui até eu tenho o texto do prefácio, né, para a festa de amanhã, que diz assim: perante testemunhas escolhidas, ele, Jesus, manifestou a sua glória e fez resplandecer no mais claro brilho seu corpo igual ao nosso, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Então nós entendemos que realmente podemos né? Assim entender como olhar exatamente essa experiência. Agora, no sentido do gênero dos evangelhos, né, que nós temos que ter essa concepção, né, que cada livro da Bíblia tem um gênero, né? Tem aqueles gênero que são literário, gênero literário, louvores, né? Tem alguns que são de sabedoria, tem alguns capítulos de alguns livros que são ficção, mas trazem um ensinamento de sabedoria, né? Ou mais poéticos. A gente sabe que o gênero dos evangelhos é um gênero próprio, tem um gênero literário dos evangelhos, e que são altamente literais, eles aconteceram. Porque se a gente fala assim, Jesus multiplicou os pães. Se a gente começar a achar que tudo que é simbolismo, que é linguagem figurada, vão começar a fazer interpretações que tiram o poder, né, a divindade do Senhor. Dizendo, cada um pegou um pedacinho do pão, daquelas milhares de pessoas, juntaram e é como se fosse uma multiplicação. Aí daqui a pouco outro vai falar que Jesus não ressuscitou, mas somente foi a palavra de Deus que permaneceu, a notícia permaneceu ao longo das épocas. E aí a gente vê que essa transfiguração, ela tem um simbolismo, ela nos diz muito, né? E porque Elias é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés representa a lei, né? Certo. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. Essas aparições, aí fica a pergunta, os evangelistas, eles só
quiseram trazer para nós a mensagem que Jesus é um só, com toda a revelação, incluído a lei e as profecias, ou realmente, até porque está no Evangelho, realmente isso aconteceu? Tiveram testemunhas, Pedro, Tiago e João estavam lá. É real ou é simbolismo? Eu não sei, eu não estive lá. Brincando, né? Assim não vale. Mas o que nós podemos entender é que sim, eu acredito, e tem que usar exatamente a palavra acredito, né? Acredito que isso aconteceu sim. Jesus até pede para não contar, né? Então, Sim, não. Eu acredito que isso que continua aconteceu a história, deste né? mesmo, como você fala, o Evangelho trazem para nós descrições muito fiéis, né, à realidade, né? Então não teria por que aqui tentar fazer exclusão que regra, aqui né? neste caso a regra seria diferente, né? Só basta lembrar algum detalhe que tantas vezes nós esquecemos, né? Que Deus não tem limitação de tempo, espaço, nem de matéria como nós temos. Né? E basta ver, né, que em tantos momentos, por exemplo, pessoas, tanto temos aqui no Novo Testamento como no Antigo Testamento, pessoas se encontravam com anjos. Como eles poderiam ver os anjos se anjo não tem corpo? Nós já falamos isso aqui num outro programa. Sim. Porque Ele não eles tem se corpo. materializam porque Deus deseja. Mas né? como se materializa se ele não tem matéria, né? Então existe uma matéria que ela aparece aí depois ela assume e se dissolve, não sei. E nós nem precisamos saber como tecnicamente ou fisicamente isso acontece, né? Sim. Se eles de fato viram uma matéria ou viram uma imagem que se percebe, né? Se ela é feita de matéria ou de outro tipo de sei lá, substância, o que seja, né? O que sabemos que as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. Então, eu acredito que naquele momento, eles de fato estavam vendo os dois. O Moisés e Elias, né? Em que esses estavam com Jesus, estavam conversando. Mais ainda, temos que entender que aquele momento de transfiguração, quando Jesus, deste novo corpo, né? ou exatamente esta aparência diferente, ele está como se fosse já existindo por esse curto período numa realidade diferente, talvez era a mesma realidade na qual já estavam Moisés e Elias. Então, como se fosse Jesus, entre aspas, do futuro, estava presente na frente dos apóstolos, e neste futuro, né, estavam também já tanto Moisés como Elias. Então, eles três poderiam se encontrar e conversar, né? Sim. E isso é possível porque, Deus, no final Deus das não contas, está preso para ao Deus tempo e nem espaço, tem né? futuro, não tem presente, não tem passado. Tudo, na verdade, é agora, no mesmo momento, né? Então, eu acredito que sim, que naquele momento, de fato, estavam lá Moisés e Elias junto com Jesus. E aí não se tem, não devemos pensar em nenhuma forma de espiritismo, né? Porque não houve aí nenhuma invocação dos mortos, mas sim plena iniciativa de Deus, como acontece da mesma semelhança que acontece a aparição dos anjos, a aparição dos santos dos céus. Ninguém Isso ali invocou espírito nenhum, né? E não tem nada a ver com isso. É simplesmente o poder de Deus agindo para nos mandar essa mensagem, que é a mensagem da transfiguração. Isso mesmo. Eu acredito que devemos só ficar exatamente nesse nosso compreendimento que falei agora, e ele é suficiente para entender exatamente o poder de Deus e a ação da sabedoria de Deus que quis exatamente assim conduzir essa experiência da transfiguração. E por que o Moisés e o Elias? Eu acredito que eles tiveram como objetivo trazer para aquele momento como se fosse uma, podemos dizer, certidão que comprovava que Jesus é o Messias esperado.
tanto pela lei que falava sobre o Messias, como também os profetas que falaram sobre o Messias. Então, ele diz como se fosse, junto com Jesus, queriam dizer que sim, este é o Messias esperado por nós. Ah, sim. Porque também a própria descrição, o próprio Pedro sabe que é Moisés e Elias, também por pura inspiração divina, né? Já que eles não conheciam o rosto, a fisionomia de Moisés e Elias, né? Não sei, pode ser que eles estavam com crachás, né? Jesus apresentou. Né? Ou eles tiveram uma convicção, isso já são detalhes, realmente tentar aqui desvendar, né? Essas possibilidades, mas se fala-se claramente quem são, né? Quem Mostra são, quem são, eu né? acho que aqueles que estavam participando neste momento não tiveram nenhuma dúvida com quem Até eles porque o estão se Evangelho, encontrando. essas partes são resumidas, né? Sim. Mas também, em poucas palavras, eu queria ainda aqui trazer exatamente uma lição para todos nós, que aqueles momentos bons que nós vivemos, no qual nós experimentamos o amor de Deus, onde nós temos certeza que Deus está conosco, precisam ser bem guardados nossos corações quando vem os momentos das dificuldades. Amém. Para que naquele momento da dificuldade jamais passe pela nossa cabeça pensamento: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, coitado eu, porque eu sofro, outros não sofrem. Deus está conosco o tempo todo, só as experiências que estamos enfrentando, elas precisam passar na nossa vida, ou nós que temos que passar por elas na nossa vida. É importante que nós olhemos tudo de uma maneira abrangente. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.